E estamos de volta, e dessa vez, waifus. Guerras foram travadas, discussões foram iniciadas, tudo para definir qual era a melhor garotinha de anime. Você sabe realmente se sua waifu é boa de verdade? Se você tem realmente bom gosto? O que eu faço bastante é analisar garotas de anime. Por mais que eu tenha um quadro no canal chamado As Melhores Waifus dos Animes, a maioria dos vídeos é só piada. E eu percebi que eu tenho um canal de garotinha 2D, mas eu nunca falei seriamente sobre garotas 2D. Então no vídeo de hoje eu irei apresentar um esquema de hierarquia para waifus, feito por mim mesmo, que vai definir o quão boa é sua waifu. Ai, mas o que importa é o gosto pessoal. Eu sei que eu iria atingir níveis extremos de virgindade nesse vídeo e muito provavelmente você já esteja com um sorrisinho de doente no rosto, mas se você está assistindo até aqui significa que você tem no mínimo interesse no assunto, então sente-se, se acomode e vamos começar a aula. Esse sistema é representado por uma pirâmide de 4 níveis, e um secundário que seria o solo para personagens que nem deveriam ser considerados waifus. Os níveis são plebeu, opinião geral / gosto pessoal, waifu, que seriam de fato as waifus, e o cult waifu. Eu sei que esse não é um dos melhores nomes, mas calma que só estamos começando. O sistema é bem simples, mas vale destacar aqui, personagens que são no nível plebeu, opinião geral e waifu podem ter um meio termo entre as classes. A única classe que não pode ter meio termo é a cult waifu e o waifu. O motivo será dito mais adiante. Os fatores mais importantes, por assim dizer, se considerar uma waifu, é aparência e design, personalidade, o quão marcante ela é por si só e o desenvolvimento da personagem como um todo, se ela realmente é um personagem decente ou não. Algumas características podem sim ter mais peso que outras, mas no geral o objetivo é sempre ser sincero consigo mesmo na hora de analisar. Agora vamos falar um pouco das características de cada nível. Começando com o plebeu. Essa é a classe das garotas de anime genéricas, que claramente só é gostosa e nada demais. Ela não tem muito algo de especial. Alguns exemplos é a Uzaki-chan e a Rias Gremory. Ok, acho que a partir de agora algumas pessoas podem começar a ficar putas, então peço que se acalmem, porque eu só estou começando. A classe opinião geral / gosto pessoal são para aquelas waifus consideradas pela maior parte do público uma waifu, mas ela não tem muitos atributos para ser de fato boa, ou até mesmo ela não é tão boa assim, mas o cara gosta bastante dela. Dessa classe em diante dá para se respeitar todas as escolhas de waifu que a pessoa tiver. Agora vamos para a classe que importa, a waifu. Dependendo do contexto ela pode estar acima da cult waifu, mas originalmente eu coloco ela como segunda por conta da peculiaridade da que vamos falar a seguir. A waifu são personagens que de fato são waifus mesmo, sem discussão. A pessoa pode falar o que for, mas ela vai continuar sendo realmente uma boa personagem. Ela basicamente mostra que você tem de fato bom gosto. Exemplos mais comuns nessa classe são Ryuk, Satsuki, Seijo Gahara, Kurisu, Rei, Asuka, dentre outras. Realmente tem bastante, então é bem tranquilo. Agora aqui vai alguns exemplos mais claros, só para vocês não se iludirem muito. Komi-san poderia ficar muito bem entre opinião geral e waifu. Mikasa fica facilmente em opinião geral. Sumi em opinião geral / waifu. CC em waifu. Android 18 em waifu. Outros exemplos mais populares agora. Marin poderia ficar em opinião geral. Makima poderia ficar em opinião geral / waifu. Alguns de vocês podem ter ficado confusos agora sobre essas posições que eu coloquei, mas lembre-se, alguns fatores têm mais peso que outros, mas mesmo assim. Mas não é só por conta da personagem ter um rostinho bonito que vai carregar o resto dela por inteiro. A Makima não ficar em 100% waifu é que ela não é lá essas coisas, mas seu jeito de ser, aparência e presença se tornou algo de fato marcante na obra por um todo, de maneira positiva, apesar dos memes. Então no final, é mais isso que se deve levar em conta, analisar o personagem por um todo, não botando muito na balança seu gosto pessoal. Assim fica mais justo e fácil de se julgar. Agora vamos para a última classe, a cult waifu. É basicamente aquelas personagens waifus, mas fora do padrão, podendo ser um pouco mais underground ou até mesmo com a aparência ou jeito de ser fora do convencional. Essa classe poderia ser neutra, mas mesmo assim, garotas de anime dessa classe ainda tem, por si só, uma superioridade em sua áurea, acima das garotas waifu. Alguns exemplos são Mordred, Mirko, Kobeni, Heavy, Tokisaki, Android 21, Misato, dentre outras. Quase não existe diferença entre essa classe e a waifu, o que diferencia mesmo é mais pequenas características. Por isso que eu digo que não dava para ter meio termo entre essa classe e a waifu, pois não faria muito sentido. E lembre-se, ninguém considera criança waifu. No geral era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu espero que vocês não vejam esse vídeo de maneira errada.
é algo mais divertido aí de se pensar e de testar. Se você quer considerar ou não o que foi dito nesse vídeo, não tem problema nenhum. Esse vídeo foi mais de entretenimento mesmo, mais piada e tal. Infelizmente eu tenho que dar esse aviso assim no final do vídeo, pois sempre tem aquela pessoa que leva tudo a sério. Nada que é uma verdade absoluta. E no final não vai ser a opinião de terceiros sobre o personagem que te tocou que vai importar, e sim somente a sua, e nada mais. Ao menos que sua waifu seja da classe plebeu.